Bom dia, pessoal. É uma satisfação para nós aqui na Siqueira Castro poder receber os participantes para mais um webinar. Um webinar onde hoje nós vamos conversar com vocês acerca das alterações que foram colocadas aí na área trabalhista por meio das medidas provisórias 927 e 936. Esse tema já foi objeto de um webinar nosso aqui do setor trabalhista. Eu mesmo participei junto com a Adriana Caribé, nossa sócia lá de Recife. Mas hoje, qual que é a ideia, né? E por que nós resolvemos organizar um novo webinar? As medidas provisórias, como o próprio nome diz, elas são apresentadas pelo Poder Executivo, pelo Presidente da República, ao Congresso Nacional. E no Congresso, elas têm um prazo de tramitação para que sejam convertidas em lei, ou não, né? Em tese também o parlamento pode resolver não aprovar aquelas medidas provisórias que foram encaminhadas. Então, o que a gente pensou? Vamos ver como é que está a tramitação dessas medidas no âmbito do Congresso Nacional. A MP 936, ela já foi aprovada na Câmara. Teve, então, um texto base que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e que agora ela se encontra no plenário do Senado para continuidade. Como já houve uma prorrogação do prazo de vigência, que era máxima era de 60 dias, prorrogou por mais 60, então já estamos aqui no prazo dos 120 dias finais que ela precisa ser aprovada. E a MP 927 ainda está na Câmara. Ontem, gente, chegou a ser discutida a possibilidade dela entrar em votação no plenário, mas na última hora foi retirada, né, da apreciação. Então, o que nós queremos? Tratar um pouco de como esse cenário está, o que as empresas já utilizaram das duas medidas provisórias até agora, então das várias alternativas que elas colocam, e quais são as perspectivas futuras, até para que a gente possa ter uma reflexão sobre o que fazer, né? Quais as próximas medidas, já que a pandemia, infelizmente, segue forte no país. Ontem nós tivemos o maior número de mortes desde o início da pandemia. Então, infelizmente, o momento ainda é muito difícil para o Brasil, para as empresas, para os trabalhadores. Então, a ideia é a gente poder fazer esse debate aqui hoje. Para isso, nós vamos contar com dois craques da nossa equipe trabalhista, né? A Manuela, minha colega aqui no setor trabalhista em São Paulo, mas que hoje está lá na Bahia, viu, gente? Ela está lá em Salvador, lá, e estava até preocupada que tinha caído a internet lá, ela ia precisar entrar pelo celular, mas deu tudo certo, conseguiu entrar pela internet mesmo. Então, a Manuela Tavares, representando a unidade de São Paulo, da Siqueira Castro, e o Francisco de Assis Brito Vaz, que é o nosso advogado lá em Brasília. É ele quem está no dia a dia do TST, né, cuidando dos nossos processos trabalhistas na mais alta corte do judiciário trabalhista. Então, nós vamos poder dividir aqui com eles essas informações a respeito das duas MPs. Até para facilitar um pouco, né, a divisão da análise dos temas, nós combinamos, a Manuela vai focar mais na MP 927, essa que eu disse que estava ontem no
na Câmara dos Deputados para ser votada, mas não chegou ainda a ser apreciada. Mas já tem parecer do relator, do deputado que apresentou o seu parecer. A Manuela vai focar mais nessa medida. E depois o Francisco fala da 936, né? Aquela que tratou da suspensão do contrato de trabalho, redução de jornada, redução de salários, essa que já passou pela Câmara e está no Senado. Tá certo? Então vamos dar início aqui às nossas atividades. Eu abro a palavra, então, primeiro para a Manuela, para ela fazer as suas considerações. Quem quiser trazer algum tipo de pergunta, questionamento, por favor, utiliza aqui embaixo, né, esse chatzinho e me manda as perguntas que eu, depois da exposição dos dois, a gente organiza aí um debatezinho, tá bom? Então vamos lá. Obrigado, Manuela. Obrigado, Francisco. Vamos lá, podem começar. Vamos lá. Boa tarde, bom dia, Otávio. Na verdade, bom dia, Otávio, bom dia, Francisco. Bom dia. Eu, como o Otávio já antecipou, se eventualmente a conexão cair, é que aqui em Salvador hoje amanheceu um verdadeiro dilúvio e a internet caiu totalmente e retornou agora 1 minuto antes da gente entrar. Então, eu já estou aqui com o meu backup, que é o celular. Se houver uma queda aqui de conexão novamente, eu entro pelo celular. Mas, retornando, é um prazer estar aqui com vocês, né, para discutir um pouco esse assunto tão importante para nós atualmente, né, que impacta diretamente na economia, que é a tramitação dessas duas medidas provisórias. A medida provisória 927 e a medida provisória 936, que trata de temas tão relevantes na esfera trabalhista. Antes da gente entrar, né, de ir a um ponto específico do momento em que se encontra essa medida provisória, e como nem todas as pessoas que estão participando desse encontro conosco são da área jurídica, eu vou contextualizar um pouquinho as duas medidas provisórias, né? Falar um pouquinho da cronologia dessas medidas provisórias para a gente entrar no ponto específico que são as alterações sugeridas atualmente pela Câmara dos Deputados em relação ao projeto original proposto pelo presidente da República. Então, só recapitulando, no dia 30 de janeiro, a OMS declara a emergência de saúde pública. No dia 11 de março, a OMS declara, né, reconhece que a Covid-19 é uma pandemia. Paralelo a isso, o presidente da República, por meio da lei 13.797, de 6 de fevereiro, edita medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, né? Que seriam elas o isolamento social, estabelece a possibilidade da quarentena, vacinação compulsória, importação de produtos, trata da importação de produtos que são sujeitos à vigilância sanitária, estabelece que tanto para os empregados como para os funcionários públicos, no caso de impossibilidade de comparecimento ao trabalho em razão da quarentena, a falta seria justificada. Fala também de dispensa de licitação em algumas situações. Em meados de março, por meio do decreto legislativo, é reconhecido o estado de calamidade, né? Então, foi criada uma comissão mista, composta por 6 deputados e 6 senadores, com o objetivo de acompanhar a situação fiscal e orçamentária em relação a toda e qualquer medida de emergência de saúde pública que fosse editada. Então, esse é o cenário aí de reconhecimento desse estado de calamidade. Paralelo a isso, né, ou concomitante nesse passo, nós temos a edição de 2 medidas
provisórias com conteúdo trabalhista. São elas, em 22 de março, a medida provisória 297. Essa medida provisória 297, no dia, causou uma polêmica muito grande em relação ao item referente à suspensão do contrato de trabalho, e no dia seguinte, ela já foi o item, o artigo 18, ela foi reformada por outra medida provisória. E no dia 1º de abril, né, que não foi uma mentira, mas foi publicada a medida provisória 936. O que é que tratou a medida provisória 297? A medida provisória 297, ela trata, que já tem hoje, completa hoje 74 dias de vigência. Ela trata da instituição em caráter excepcional. Todas essas medidas que foram tratadas, tanto na medida provisória 297 quanto a 936, elas têm um caráter, são medidas de caráter transitório. Elas não alteram em definitivo nenhum dispositivo da CLT. Não cria novas regras. Essas medidas, elas foram, tem previsão específica para enfrentamento desse estado de calamidade. Então, é importante que a gente destaque isso, para depois a gente ver o projeto da Câmara de Deputados que está tramitando hoje, qual é o encaminhamento que está sendo dado, tá? Então, só frisando, essas medidas, elas têm caráter transitório. Elas não vieram para alterar em caráter definitivo nenhum dispositivo, nenhuma norma trabalhista. Então, quais são elas? As principais, tá? Não vou entrar aqui no detalhamento, mas ela trata do teletrabalho, da antecipação das férias individuais, da possibilidade de concessão de férias coletivas dentro de um outro regramento, ela permite a antecipação dos feriados, ela institui um banco de horas para esse período específico, ela também altera alguns procedimentos, algumas exigências administrativas instituídas pelas normas regulamentares, relacionadas a exames periódicos, relacionadas ao exame demissional. Ela trata, e aí é um tema extremamente polêmico, já superar, a gente entende que hoje, de uma certa forma, mesmo que encarar numa ação liminar, já superado pelo Supremo Tribunal Federal, que seria a limitação da atuação dos auditores, né, somente a atividade de orientação. Ela trata da jornada de trabalho para os estabelecimentos de saúde, né, para a área de saúde, tão demandada nesse momento. Ela trata do diferimento do FGTS, né, ou seja, a possibilidade de postergar os recolhimentos. Ela trata, que é um outro assunto polêmico, que também já foi tratado, já foi debatido, e nós já temos, então, uma posição do Supremo Tribunal Federal, que é a questão da consideração da contaminação pela Covid-19 como doença ocupacional. Ou seja, dispensava a comprovação, salvo se não reconhecia como doença ocupacional, salvo se houvesse a comprovação do nexo causal. Então, na verdade, principalmente para os empregados que trabalham diretamente na área de saúde, né, diretamente com contato com essa doença, esses profissionais teriam que provar, né, não existiria uma presunção de que a doença foi adquirida em função das suas atividades laborais. Outra questão que foi tratada nessa medida provisória, que foi a prorrogação dos acordos e convenções coletivas de trabalho, vencidas ou que estivessem vencendo, por vencer, por 180 dias. E suspensão do contrato. Então, essas foram tratadas a medida provisória 927, que já conta hoje com 74 dias.
A medida provisória 937, que o Francisco vai tratar mais detalhadamente, hoje completa 64 dias, ela já está um pouco mais avançada, a tramitação dela já está um pouco mais avançada. Ela trata da redução de salário, de jornada e salário, ela trata de suspensão dos contratos de trabalho e elas tratam de pagamento de benefício emergencial com pagamento de benefício emergencial por parte do governo, tá? Um outro ponto importante em relação à medida 297 é que ela reconhece que a situação em que nós estamos vivenciando hoje trata-se de que conhecida como, alguns debatem como fato do príncipe, que seria estado de, não estado de calamidade pública, me fugiu o nome agora, mas no caso Força maior, Manuela. Força maior, exatamente. Obrigada. Da força maior, tá? Então, esse é o cenário dessas duas medidas provisórias. Do agravamento progressivo da situação. O Congresso, e de tantas medidas provisórias de diferentes temas. O Congresso Nacional, as duas casas do Congresso Nacional, resolveram simplificar o rito de aprovação das medidas provisórias, tá? E, especificamente para esse período de emergência de saúde pública. Então, a tramitação é bem mais simples e bem mais célere. Então, hoje, o texto, a tramitação simplificada, ela prevê que o texto deve ser relatado por um deputado e apenas um senador e submetido à comissão mista parlamentar. Então, eles têm agora 2 dias para receber as propostas. A Câmara dos Deputados deve analisar até o 9º dia. O Senado Federal, e depois passa para o Senado Federal, ele deve apreciar até o 14º dia. Se o Senado Federal tiver alguma emenda a sugerir ao texto encaminhado pela Câmara dos Deputados, ele devolve até o 14º dia para a Câmara dos Deputados, que deve apreciar a emenda em 2 dias, tá? Isso é o previsto, é o regramento previsto para esse rito simplificado. O presidente do Congresso Nacional, ele pode ampliar esse prazo se houver um motivo justo, tá? Em relação a esse procedimento, que também foi questionado, essa questão da simplificação do rito para aprovação das medidas provisórias, esse rito, esse novo rito, ele foi submetido à apreciação também do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, quando provocado por meio da arguição de descumprimento de preceito fundamental, ele fundamentou e validou o seu voto no sentido, seu parecer, no sentido de que realmente estamos em uma situação excepcional que justifica, de forma temporária, a aplicação desse rito simplificado, tá? Então, essa parte do rito foi superada e tem contribuído em muito com a celeridade na apreciação dessas medidas provisórias. Voltando à questão específica da aprovação das medidas provisórias. Tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado vão apreciar uma medida provisória. Elas podem simplesmente rejeitar a medida provisória de forma
declarada, né? Ela se pronuncia pela rejeição do projeto, da medida provisória, e, nesse caso, a medida provisória perde a sua eficácia imediatamente. Ela pode apreciar ou não apreciar a medida provisória no prazo de sua vigência, que é de 120 dias, e não converter, e, portanto, ela não vai ser convertida em lei. E ela também perde a eficácia imediata. Para essas duas hipóteses, ou para rejeição, ou para perda da eficácia, porque não foi convertida em lei, né, perdeu o prazo de vigência, ultrapassaram os 120 dias, o Congresso Nacional ele deve, por meio de um decreto legislativo, definir as relações jurídicas que foram travadas com base nessas medidas provisórias, né? Então, essa o Congresso Nacional, se não aprovar ou se rejeitar, não apreciar ou rejeitar, ele deve, dentro do prazo de 60 dias, aprovar um decreto legislativo estabelecendo, regulamentando as relações jurídicas que foram advindas desse período. O Congresso Nacional, ele pode também aprovar a medida provisória integralmente, e aí a medida provisória ela vai para a promulgação do presidente da República, ou o Congresso Nacional, né, pelas suas casas, elas podem simplesmente alterar o texto da medida provisória, excluindo ou incluindo dispositivos, e essa alteração do texto, ela se apresenta por meio de projeto de lei de conversão da medida provisória, que deve ser submetido à votação do Congresso Nacional para aprovação. Nesse caso, se o Congresso Nacional altera o texto original da medida provisória, esse projeto de conversão de lei, ele não vai à promulgação do presidente, ele vai à sanção presidencial. Tá? Então, entrando agora especificamente na medida provisória, na questão no ponto referente à medida provisória 927, que já completa hoje 74 dias. O que é que aconteceu quando essa medida provisória chegou no Congresso Nacional? Foram sugeridas, né, ou foram apresentadas 1.082 emendas à medida provisória, pelos diversos partidos políticos. Acredito até que praticamente todos, PT, PP, PSDB, Cidadania, Podemos, todos eles apresentaram, inclusive algumas emendas, elas eram o texto sugerido era similar em relação a essa proposta original do presidente da República. No dia 25/3, esse projeto ele entrou para discussão na comissão mista e foi nomeado como relator desse projeto de conversão o deputado Celso Maldaner, do PDP, Santa Catarina. A medida provisória, como já tinha ultrapassado os 60 primeiros dias de vigência, ele foi prorrogado no início do mês passado, tá? No dia 8 de maio, houve a prorrogação do texto. Então, qual foi o parecer? O que é que nós temos hoje, especificamente em relação à tramitação no Congresso Nacional dessa medida provisória? O parecer do relator desse projeto de conversão é no sentido de que esse projeto de lei, a medida provisória, ela preenche os requisitos formais, ou seja, ela tem a questão da admissibilidade, que a relevância e a urgência está comprovada, os pressupostos constitucionais foram atendidos, a constitucionalidade das medidas, dos dispositivos estão preenchidos,
A juridicidade, ou seja, ela não afronta o ordenamento jurídico. A técnica legislativa também foram atendidos. Em relação à questão da constitucionalidade, nós já temos hoje o pronunciamento do STF em relação ao artigo 29 e o artigo 31 da medida provisória, e esses dois itens já foram retirados do projeto, tá? Que seria a questão da limitação da atuação dos auditores fiscais durante do prazo de 180 dias, a contar da vigência da medida provisória, e também a questão da doença ocupacional, da consideração dos casos, de considerar os casos de contaminação pelo coronavírus como descaracterizar a doença ocupacional, né? Salvo a comprovação do nexo. Então, esses dois itens, artigo 29 e artigo 31, já tiveram pronunciamento por parte do Supremo Tribunal Federal ao julgar, ainda em caráter liminar, né, as ações diretas de inconstitucionalidade que foram propostas também por diversos partidos políticos. Nós não podemos garantir que essa é a posição final do Supremo Tribunal Federal, porque, como eu falei, foi só uma apreciação em caráter liminar. Mas, como o debate foi bastante acalorado e bastante detalhado, acho muito pouco provável que eles modifiquem o entendimento. Então, acredito que, em relação a esses dois itens, né, artigo 29 e o artigo 31, já estejamos superados. O parecer do relator também foi pela adequação financeira e orçamentária da medida provisória. O que quer dizer isso? Que ela atende, que é a medida provisória, o texto da medida provisória, ela atende a todos os requisitos da lei de responsabilidade fiscal, do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias da União e da responsabilidade fiscal, tá? Então, esse item também está superado. Na questão, em relação ao mérito, que é o que nos interessa, o texto original, foram propostas algumas alterações em relação ao texto original. Quais são elas? O artigo 2º, ele fala, ele acrescenta ao artigo 2º, parágrafo único, que faculta, não impõe, né? Ele faculta ao empregador celebrar acordo coletivo ao contrato de trabalho ou convenção coletiva com o sindicato da categoria para dispor sobre as medidas. Nesse aspecto, não houve grande alteração, porque o texto já previa a possibilidade, já facultava ao empregador ou celebrar acordo, ou simplesmente pactuar essas alterações previstas na medida provisória diretamente com o empregado. Tá? Então, na verdade, não houve uma pequena alteração no texto, mas não houve uma mudança substancial. Em relação ao teletrabalho, não houve nenhuma sugestão de alteração. Em relação à antecipação das férias, o item que foi acrescentado que prevê a possibilidade de descontar as férias antecipalmente usufruídas, e que não tenham ainda o período aquisitivo completo, elas poderão ser descontadas das verbas rescisórias devidas pelo empregado, se houver uma rescisão antes de completado o período que validasse essa antecipação. Então, em resumo, em relação à antecipação de férias, houve uma alteração, que, na verdade, existia uma lacuna no texto original da medida provisória, que não tratava desse tema, e aí foram vários os questionamentos. O empregador pode descontar essa antecipação das férias, que o período não tenha sido adquirido na rescisão contratual, se for próximo, não pode. Então, ele esclareceu o texto, o novo texto sugerido, esclarece esse ponto.
Em relação às férias coletivas, ele apenas acrescenta um parágrafo único, também para esclarecer que o regramento em relação ao pagamento das férias se aplica às mesmas regras das férias individuais. Ou seja, o empregador pode efetuar o pagamento das férias coletivas no mesmo até a data do pagamento do 13º salário. Tá? Então, foi só para esclarecer um item também que existia uma lacuna no texto original. Em relação ao aproveitamento e antecipação das férias, dos feriados, houve uma pequena alteração. O texto original não previa a possibilidade de antecipação dos feriados religiosos. E esse novo texto sugerido no projeto de conversão de lei acrescenta essa possibilidade. Então, a alteração em relação aos feriados foi simplesmente de incluir a possibilidade de antecipação dos feriados religiosos sem a necessidade de consultar o empregado, da aprovação ou da anuência do empregado. Tá? Em relação a banco de horas, ele acrescenta também um dispositivo que possibilita às empresas que desempenham atividades essenciais de constituir um regime especial de compensação da jornada por meio desse banco de horas, independente deles interromperem as atividades, suas atividades, tá? Porque era previsto, o banco de horas especial era somente para as empresas que tivessem a necessidade, em razão da pandemia, em razão da quarentena, interromper as suas atividades. Então, ele estende essa possibilidade para essas empresas que exercem atividades essenciais, também poderão constituir um banco de horas, tá? Ou seja, elas não interromperam a atividade, mas podem se utilizar desse banco de horas. Em relação às exigências administrativas, ele acrescenta também um dispositivo que fala que os exames ocupacionais e os treinamentos periódicos devem ser feitos para a área de saúde e auxiliares que trabalham diretamente com a área de saúde, e também devem continuar a ser feitos, e incluiu também a possibilidade, né, ou a obrigatoriedade da realização de testagem da Covid-19, tá? Então, essa é um item que foi alterado, né? Alterado quer dizer, a proposta de alteração em relação à exigência administrativa. Ela dispensa também, um outro acréscimo, ela dispensa também a realização de exames, inclusive os exames demissionais, em relação aos contratos de trabalho de curta duração, né? Ou aqueles contratos de safra, de curta duração e de safra. Então, essas foram as pequenas alterações em relação às exigências administrativas. Em relação à restrição da fiscalização e em relação à questão do nexo causal, esses dois itens que já tiveram pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a proposta é de exclusão do texto original da medida provisória. Então, em linhas gerais, essas foram as alterações que foram propostas pela Câmara dos Deputados para votação em relação à medida provisória 927. Como o Otávio falou inicialmente, essa medida provisória ela se encontra hoje na Câmara dos Deputados, e ontem esse texto, essa sugestão de texto, ele já ia para a votação. Tá? Mas eu acho que em relação ao horário, não foi possível fazer. Então, como a gente pode ver, não houve, a Câmara dos Deputados não propôs
nenhuma alteração relevante em relação ao texto original. O que a gente nota, né, ou pelo menos é uma impressão que eu tenho, é que a medida provisória, todas essas medidas, de uma forma geral, elas já foram, antes do presidente publicar essas medidas, a sensação que eu tenho é que já houve um diálogo, tanto com os deputados como com os senadores, para facilitar a aprovação ou para evitar até uma insegurança jurídica de se propor um texto e se alterar o texto completamente. Então, acho que, no meu entendimento, é muito provável que o Senado Federal acompanhe essa sugestão, essa sugestão de alteração que será feita, se aprovada pelo plenário, em relação à Câmara, proposta pela Câmara dos Deputados, porque acredito que esteja havendo um diálogo considerável no Congresso Nacional para que essas medidas sejam propostas e aprovadas sem um impacto muito grande para o jurisdicionado, tá? E aí eu volto a acrescentar a vocês, né, terminando minha fala, que esses itens que eu falei tratam-se apenas de propostas que ainda irão para a votação na Câmara dos Deputados. Tá? Então, acho que é basicamente isso. Muito obrigado, Manuela, pela exposição aí. Eu vou passar, então, agora a palavra para o Francisco, para ele nos falar da outra MP, da 936, que está com uma tramitação mais adiantada no Congresso. Vamos lá, Francisco. Otávio, bom dia, Manuela. É um prazer estar aqui com vocês para poder conversar um pouco sobre esses assuntos tão relevantes, né? São duas medidas provisórias aí que trouxeram medidas nesse tempo de pandemia que estamos passando nas relações de trabalho e temos que tratar desses assuntos com muito cuidado. São assuntos que geram muita polêmica. A medida provisória, tanto a 927 quanto a 936, foram alvo de críticas por alguns, outros entenderam que seriam soluções, né, dignas do momento em que estamos passando, para preservar os empregos, né, que a gente tem que ver por esse lado também, do objetivo, né, do governo em editar essas medidas provisórias, que nesse tempo difícil, né, de impacto econômico por conta dessa pandemia, isolamento social, como é que isso ia gerar impactos na nossa sociedade, nos empregos, né, de um modo geral. Então, eu vou complementar aqui, que a Manuela expôs de forma brilhante aí, os pontos mais agora bem direcionados à medida provisória 936, tratar de alguns aspectos que ela trouxe, né, nesse enfrentamento aí. Vou fazer primeiramente um retrospecto aí sobre o que é a medida, mas já adiantando aqui, né, conforme a Manuela e o Otávio já fizeram a menção, a medida foi prorrogada por mais 60 dias, né, e teve agora a aprovação no dia 28 de maio pela Câmara dos Deputados, de um texto base, né, que, no meu modo de ver, manteve, né, as principais disposições da medida provisória. Né? Agora tem um projeto de conversão da MP que foi encaminhado, né, para o Senado Federal, e agora ele está aqui, já chegou aqui no Senado, e agora está aguardando aí, né, a votação. Foi distribuído por relator, o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás. E, bom, eu tenho que falar um pouco aqui do que ocorreu antes, né, da aprovação dessa medida provisória pela Câmara dos Deputados. Né?
Essa é aquela medida provisória polêmica que flexibilizou direitos trabalhistas, criou o benefício emergencial e autorizou aí a redução de jornada e a suspensão dos contratos de trabalho por acordos individuais. Talvez esse seja o ponto mais polêmico aí e mais importante também que vamos tratar, né, nessa apresentação. A medida provisória, ela, além de criar o benefício emergencial, ela trouxe alguns prazos, né, de suspensão do contrato de trabalho, prazos limites de suspensão do contrato de trabalho, prazos limites também para a redução da jornada. Só lembrando aqui que, com relação à redução da jornada, quando a redução é inferior, né, o trabalhador não terá direito a esse benefício emergencial, que é pago como um complemento, é pago pelo governo como um complemento, né, do salário, né, que é proporcional à redução. Ele é calculado com base no percentual do seguro-desemprego. Então, para redução inferior a 25%, não terá direito o empregado ao recebimento do benefício emergencial, só aquele pagamento proporcional da redução como previsto na medida provisória. A redução maior ou igual a 25% e inferior a 50%, o empregado terá direito ao recebimento do benefício no percentual de 25% do seguro-desemprego. Se a redução for maior ou igual a 50%, maior ou igual a 50% e inferior a 70%, o empregado terá direito ao recebimento do benefício no percentual de 50% do seguro-desemprego. E se a redução for superior a 70%, ele terá direito ao recebimento do benefício no percentual de 70% do seguro-desemprego. Né? Com relação à suspensão do contrato de trabalho, né? Empresas com a receita bruta de até 4,8 milhões de reais, a União assegurará o pagamento de 100% do valor do seguro-desemprego, né, que o empregado teria direito se ele fosse dispensado, né, na época. Empresas com receita anual bruta acima de 4,8 milhões, a União assegurará o pagamento de 70% do seguro-desemprego que o empregado teria direito, devendo o empregador assegurar aí 30% da remuneração do empregado, que é ajuda compensatória. Né? Bom, com base nessas duas previsões aí, hoje cerca de mais de 8 milhões de empregados tiveram contratos suspensos ou tiveram a jornada reduzida. E o ponto mais polêmico de tudo isso aí, inclusive que foi alvo de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, foi a questão do contrato individual, né? Porque a Constituição Federal ela tem uma previsão expressa de que a redução de jornada ela só é possível quando tem a participação do sindicato para que seja formalizado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. E essa questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal e o ministro relator, né, para qual a ação foi distribuída, o ministro Ricardo Lewandowski, proferiu uma decisão liminar que causou muitos questionamentos, né, inclusive daqueles empregadores que já haviam feito a redução salarial por acordo individual, enfim. Trouxe uma insegurança jurídica danada aí e na mídia toda tivemos opiniões de diversos lados, né, de pessoas entendendo que era inconstitucional a medida provisória por esse aspecto, outros defendendo que não, que o momento é esse para tomar medidas a fim de assegurar os empregos, a manutenção dos empregos, enfim.
com essa decisão liminar, o que o ministro colocou? Ele colocou que os sindicatos eles tinham que dar o aval, né, para que o acordo individual tivesse validade. E aí, essa questão foi levada ao referendo, né, da medida cautelar ao Supremo Tribunal Federal, e lá no plenário, a maioria entendeu que o objetivo maior da medida provisória era salvar os empregos. Então, eles entenderam que tinha um bem maior aí a ser protegido, que é a manutenção desses postos de trabalho nesse momento difícil, tendo em vista que a expectativa era que, com a crise econômica, as empresas não tendo condições de pagar os salários, viesse uma leva muito grande de demissões, como estamos vendo aí. Sem a medida, talvez essa leva de demissões pudesse ser bem maior, né? Então, essa decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que cassou a liminar dada pelo ministro Lewandowski, ela trouxe, né, um pouco mais de segurança jurídica para os empregadores e também para os empregados, de certa forma, né, porque eles puderam aí dar continuidade aos contratos individuais para que as jornadas pudessem ser reduzidas de forma proporcional e os contratos de trabalho pudessem ser suspensos por acordo individual. Bom, o projeto, então, seguiu, né, para o Senado Federal, já com essa questão superada da necessidade de aval do sindicato, e agora esse texto trouxe uma série de alterações no texto original da medida provisória. O projeto de conversão, ele manteve os principais pontos, né? não deixou de lado as questões que foram tratadas, né? As questões mais importantes, vamos dizer assim, para o momento de pandemia, mas também trouxe outras disposições que não têm relação, não tem muita relação com as questões de direito do trabalho focada para o enfrentamento da pandemia. O que temos aqui, na verdade, que são os chamados jabutis, né, que eles incutiram, né, dentro desse projeto de conversão aí, inclusive alguns que eram daquela medida provisória 905, o contrato verde e amarelo, que foi revogada, prestes a caducar, o governo revogou, e isso aí também é um outro ponto polêmico que gerou discussão, se poderia ser incluído nesse projeto de conversão, se não seria inconstitucional essas inclusões aí, por conta de ser uma medida provisória anteriormente revogada, enfim. Mas isso aí é um outro aspecto, nós vamos deixar para tratar no final. Eu vou aqui adiantar as principais mudanças que foram incluídas aí ao texto da medida provisória nesse projeto de conversão, né? O primeiro deles que eu trago aqui, um ponto muito importante para a gente debater aqui, é a suspensão ou redução de jornada por setor, né? Antes não havia essa disposição, né? Então a empresa não é obrigada a suspender o contrato ou reduzir a jornada de empregado de 100% das equipes, né? Ela pode fazer isso de forma setorizada e parcialmente. Essa previsão está lá no artigo 7º, que diz que, durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º da lei, o empregador poderá acordar a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário de seus empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho, dentro daquele prazo, obviamente, os prazos estabelecidos na medida provisória, né, anteriormente, que são prazos de 60 e 90 dias. 60 dias para a suspensão do contrato de trabalho e 90 dias para o caso da redução da jornada. Então, essa é uma
é uma questão muito interessante aí, que foi incluída nesse texto do projeto de conversão e que não tinha previsão no texto da medida provisória. Um outro ponto muito importante tratado nesse projeto de conversão é a possibilidade de prorrogação pelo presidente da República. O Poder Executivo poderá agora prorrogar por decreto, né, o prazo máximo da redução da jornada e da suspensão de contrato de trabalho. São dois prazos aí que eu vejo que o presidente da República está autorizado a prorrogar. São aqueles dois prazos, tanto da redução da jornada quanto da suspensão do contrato de trabalho, 60 e 90 dias, e o prazo máximo, né, caso tenha sucessivamente a prorrogação do contrato, a suspensão do contrato de trabalho e a redução de jornada ou vice-versa. Então, aquele prazo máximo, que era de 90 dias para a adoção de todas as medidas, ele também pode ser alterado, aí, prorrogado pelo presidente da República por decreto. Isso está lá no artigo 7º desse projeto, né, que fala que respeitado o limite temporal do estado de calamidade, a qual se refere o artigo 1º da lei, o Poder Executivo poderá prorrogar o prazo máximo de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário previsto no caput do artigo. E tem também a disposição do artigo 8º, né, que fala no parágrafo 6º, respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, o Executivo poderá prorrogar o prazo máximo de suspensão temporária do contrato de trabalho previsto no caput do artigo. E lá no artigo 16, ainda sobre essa questão, que o dispositivo que fala do prazo total, né? O tempo máximo de duração proporcional de jornada de salário e suspensão temporária do contrato de trabalho, ainda que sucessivos, ou seja, vindo uma medida adotada e depois, em sequência, outra medida adotada, né, o governo também poderá prorrogar para além dos 90 dias. Bom, seguindo adiante, dentro dessas mudanças importantes que estamos considerando aqui, né, há um aspecto relevante em relação a gestantes, né? Traz uma situação mais benéfica para gestantes, expressamente que antes não havia no texto original da medida provisória. Ela pode ter a jornada reduzida ou contrato de trabalho suspenso, mas quando do nascimento, né, quando ela entrar em licença maternidade, o empregador ele deverá comunicar ao Ministério da Economia, no prazo de 10 dias, e ela irá receber o valor integral do salário, né? Então, traz uma garantia maior para a gestante. Isso está lá deixa eu ver aqui, no artigo 10º, né? No inciso 3º, né? Que diz que, no caso da empregada gestante, por período equivalente ao acordado para a redução da jornada de trabalho, ou para a suspensão temporária do contrato, contada a partir do término do pedido da garantia, e aí já trazendo um segundo aspecto, né? A gestante que tem o contrato de trabalho suspenso ou a jornada reduzida, ela terá uma estabilidade após, né, o período de estabilidade gestante. Então, ela tem essa garantia no emprego adicional, né, prevista aí no artigo 10º, inciso 3º, que é contado a partir do término do período da garantia estabelecida no artigo 10 do ADCT, que é a garantia gestante. Então, ela vai ter uma garantia adicional. Além de ter o salário integral, né, durante esse período, ela tem uma garantia no emprego logo após a estabilidade gestante. Bom, teve uma mudança também com relação às faixas salariais que estabelecem aí os limites para negociação por acordo individual. Foi incluída uma nova faixa salarial no artigo 12, parágrafo 3º, trata aqui de um novo inciso
que adicionou, né, fazendo um retrospecto aqui, a redação original da medida provisória, ela traz aqui que o acordo individual, né, entre patrão e empregado, ele poderá ser firmado dessa forma se o empregado tiver salário igual ou inferior a R$ 3.135, né? Em uma outra faixa, né, que é o inciso 2º, portadores de diploma de nível superior que percebam salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite dos benefícios do regime geral de previdência social. No meio dessas faixas, dessas 2 faixas, tinha a necessidade de negociação coletiva, né? A partir fora dessas faixas aí, para baixo ou para cima, o contrato poderia ser firmado de forma individual. Agora, houve uma novidade aqui no texto do projeto de conversão, que traz essa terceira faixa, na verdade, né? Que são daqueles empregados que têm um salário inferior a R$ 2.090, ou seja, 2 vezes o salário mínimo, na hipótese de o empregador ter auferido no ano calendário de 2009 receita bruta superior a R$ 4.800.000. Se o empregador tiver receita bruta inferior a esse montante, vai valer aquela regra, né, do salário inferior a 3.135, que é aquela regra antiga da medida provisória, que está em vigência hoje, mas com essa inclusão desse inciso aí, passamos a ter 3 faixas e não mais 2, como no texto da medida provisória. Bom, outra mudança importante aqui é em relação à inclusão dos aposentados, né? Eles podem, né, ter o pagamento eles podem ter a redução de jornada de trabalho e suspensão do contrato de trabalho, mas aí eles vão ter que ter ajuda compensatória mensal, de no mínimo o equivalente ao benefício que ele teria direito se não houvesse a vedação prevista no inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 6º, porque ele já recebe um valor, né, continuado, benefício continuado da Previdência Social, então tinha uma vedação para os aposentados nesse sentido. E agora o projeto, né, de conversão permite que os aposentados tenham possam ser tomadas medidas em relação aos aposentados, desde que haja ajuda compensatória mensal pelo empregador. Isso está lá disposto no artigo 12, parágrafo 2º, que diz que para os empregados que se encontrem em gozo de benefício aposentadoria, a implementação das medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho por acordo individual escrito somente será admitida quando, além do enquadramento em alguma das hipóteses de autorização do acordo individual de trabalho previstos no caput ou no parágrafo 1º desse artigo, houver o pagamento pelo empregador dessa ajuda compensatória mensal, né? E aí ele elenca algumas condições aqui que estão previstas também no artigo 12, seguindo aí o texto do projeto de conversão, né? Outro ponto importante, né, que criou também uma garantia de emprego para os deficientes, né? Eles não podem ser dispensados até o fim do ano, né, até o dia 31 de dezembro. Isso está lá no artigo 17, que diz o seguinte: durante o estado de calamidade pública, de que trata o artigo 1º, a dispensa sem justa causa do empregado ou pessoa com deficiência será vedada. Então tem essa garantia aí adicional também, que é uma novidade trazida pelo texto. Um ponto muito importante que temos que ter atenção aí nessas medidas, né, nas aprovações e
o texto da medida provisória até a entrada em vigor da lei, né, que futuramente será aprovada, a medida provisória vai ter validade até lá, né? Até que seja sancionada a lei, vale o que está disposto na medida provisória. E o texto do projeto de conversão, ele se preocupou em trazer uma disposição expressa aqui, tratando de direito intertemporal, né? Fala que os acordos realizados com base na medida provisória, eles regem-se pelas disposições lá inseridas, ou seja, não vai retroagir, né? São aplicadas somente, serão aplicadas essas disposições somente quando virar o texto do projeto, virar lei, de fato, né? Isso está lá no artigo 24, que fala que os acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e suspensão temporária celebrados entre empregadores e empregados em negociação coletiva ou individual com base na medida provisória regem-se pelas disposições da referida medida. Então, no caso aí, por exemplo, dos deficientes, vai valer apenas quando tiver o que está no texto desse projeto, quando for convertido em lei, somente aí, a partir de então, que vai valer essas regras. Por exemplo, dos deficientes, da inclusão dos aposentados, a questão da gestante, que eu mencionei anteriormente. Então, até lá, né, até a aprovação do texto e até a conversão em lei, o que vai valer é o texto que a gente tem hoje da medida provisória. Então, foi muito bem colocado isso aí de forma expressa no texto da projeto de conversão, e a gente trata disso com muito cuidado, porque isso é um assunto que sempre gera polêmica, principalmente se as questões forem levadas ao Poder Judiciário. O que se aplica? A regra da medida provisória ou não? Essas medidas já vão poder ser aplicadas de forma retroativa. Então, o texto ele coloca aí um regramento sobre isso. Uma outra questão que foi muito falada nos últimos dias, até porque foi muito veiculado na mídia aí, é a questão do factum principis. O texto do projeto de conversão, ele trouxe uma previsão excluindo aí a possibilidade, né, de aplicação dessa teoria do factum principis. Está lá no artigo 30, falando que não se aplica o disposto do artigo 486 da CLT, né, nas hipóteses de paralisação, suspensão das atividades empresariais determinadas por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, né? Muitas empresas aí procuraram responsabilizar o governo aí, com os pagamentos das verbas rescisórias aí, adotando a teoria do factum principis. Então, isso aí está colocado aqui nesse texto do projeto de conversão de forma a afastar essa possibilidade, né? Existem entendimentos aí de doutrinadores renomados, enfim, que falam que não é o caso da teoria do factum principis. Isso foi discutido já amplamente, e o que se tem hoje em dia é um entendimento aí majoritário de que o estado de calamidade que temos hoje aí não pode ser considerado um ato de aplicação dessa teoria, né? Porque não é motivado simplesmente pela decisão governamental. Há uma orientação da Organização Mundial de Saúde, há uma série de orientações aí, de medidas que estão sendo tomadas em nível, né, global. Então, essa não é simplesmente uma opção que o Estado brasileiro adotou para tomar medidas, né, de fechar comércio, enfim. Então, a teoria do factum principis já vinha sendo falada e já vinha sendo afastada, né, dentro do campo teórico aí da doutrina, agora está expressamente colocada aí nesse texto do projeto de conversão, né? Bom, temos outras disposições aqui que foram colocadas
no texto e que não tem. Eu vou fazer uma passagem aqui muito breve sobre algumas disposições, né, que foram colocadas aí, pontos polêmicos que foram abordados durante a aprovação na Câmara, mas que não passaram, como alteração da base de cálculo, né, do benefício emergencial, e foi mantida a base que está no texto da medida provisória. Outra questão que foi colocada e debatida lá foi a questão da participação dos sindicatos, mas isso aí já foi também afastado, inclusive por conta da própria decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu mencionei anteriormente, que afastou a necessidade de participação dos sindicatos no momento em que celebrados acordos individuais dentro das regras da medida provisória, né? E outras coisas jabutis que foram colocadas, como a questão dos bancários, das jornadas dos bancários, a questão da alteração da natureza salarial do auxílio alimentação, que também tinha previsão lá na medida provisória 905, né, que foi revogado, o contrato verde e amarelo. Aceitação do seguro-garantia em substituição aos depósitos judiciais, depósitos recursais. Inclusive, ao texto, ele fala que esse texto do projeto de conversão fala que não precisa nem ter os 30%. Então, sim, são várias modificações que foram incutidas aí nesse texto, são chamadas aí de jabutis, que né, vão ser apreciadas agora aí pelo Senado, né? Já está na mão do relator e a qualquer momento ela pode vir à votação, né? Temos a expectativa até, foi comentado, vi ontem na mídia aí, comentários sobre a entrada desse projeto de lei aí na pauta de hoje do Senado para votação, mas vamos acompanhar aí os próximos acontecimentos, com certeza são muito importantes aí, mas devido ao benefício do tempo aí, eu vou passar a palavra para o nosso mediador, o doutor Otávio, aí, que meu tempo já se esgotou há muito, eu não quero atrasar mais aqui. É isso, pessoal. Estou aqui à disposição, agradeço aí pela parceria de vocês aí, da Manu, do Otávio aí, pela mediação, e é isso aí, vou passar a palavra para o Otávio. Muito obrigado. Obrigado você, Francisco, trazendo as novidades fresquinhas aí lá de Brasília. Ele está lá no centro do poder, né? Do lado lá do Congresso Nacional, acompanhando os fatos. O Francisco, na verdade, eu até vi aqui algumas questões foram encaminhadas. Você até já chegou a responder, por exemplo, a Cláudia Lima mandou uma questão aqui perguntando da questão dos aposentados, como é que ficaria a suspensão do contrato de trabalho de aposentados, porque se não pode suspender, só resta a opção de dispensá-lo, né? Mas você já disse aí que houve um acréscimo na medida provisória para tratar desse tema. A Carla Blanco, obrigado, Carla, pela presença, perguntou se o fato do príncipe não pode ser usado, então a empresa quebrando tem que pagar todas as indenizações. Acho que você também já abordou o tema aí, né, com a previsão nova que vem na MP 936, exatamente afastando o fato do príncipe. E há também uma outra pergunta aqui que está identificada apenas como sede ADM, não sei quem foi, e diz: a prorrogação da MP 936 prorrogou os prazos contidos no bojo da MP ou apenas a pura e simples vigência por mais de 60 dias? Então, eu queria só, para a gente encerrar, que já estouramos o tempo, abrir a palavra para a Manuela e o Francisco, cada um em 1 minuto aí, e encerrar sua participação. E aí, Francisco, você aproveita e responde essa pergunta da prorrogação da MP 936, se isso mexeu naqueles prazos de suspensão e de redução dos salários, tá? Mas começando primeiro pela Manuela, depois você encerra. Manuela, suas considerações finais, então, aí, por favor, em 1 minuto, hein? Que nem aqueles debates na televisão. O som. Liga o som. Tá agora ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Bom, eu só queria acrescentar, Otávio, um item relevante
é que ontem mesmo o FIDS, Fórum Internacional de Defesa do Direito dos Trabalhadores, já publicou uma nota pública contrária ao projeto que vai ser discutido na Câmara dos Deputados em relação à medida provisória 297, tá? Então, ele pontuou os itens que eles... esse fórum ele é composto de várias entidades, sindicatos, vários sindicatos, então não tem a ANAMATRA, então tem vários órgãos, várias entidades que participam desse fórum. Então, eles já manifestaram entendimento contrário em relação a algumas medidas que constam no projeto original e nas sugestões de alteração, tá? Então, só queria deixar esse registro, ou seja, é bem possível que a gente ainda tenha um longo debate em relação a essa medida provisória, tá? Apesar de já estar, no meu entendimento, bem costurado. Qual seria a nossa recomendação hoje em relação aos empregadores, tá? Em razão dessa ainda incerteza jurídica em relação ao texto final que será aprovado. Eu acho que o primeiro deles é em relação a esse item aí, a questão da força maior e do fato do príncipe, né, que foi reconhecido no artigo 1º. Não fazer nenhuma rescisão contratual com essa expectativa de pagamento das verbas rescisórias reduzidas. Outro ponto importante é que os empregadores sigam rigorosamente os procedimentos previstos na medida provisória. Ou seja, realizem os aditivos contratuais, formalizem as alterações com o empregado, colham as assinaturas, documente todas as alterações que sejam feitas. Tá? Outro item que eu entendo que é importante para uma eventual alteração da medida provisória, do texto original, que os empregadores estão se baseando para fazer as alterações transitórias no contrato de trabalho. É que realmente as empresas só utilizem os recursos previstos, né, o texto previsto na medida provisória, se realmente a atividade do empregador for impactado pela pandemia. Se o empregador tem empregadores, tem segmentos da economia, diferente da grande e massiva maioria, que houve um aumento, um incremento. Então, para essas empresas, e aí vai a questão da boa-fé também, né, que deve reger todas as relações, que eles não aproveitem essas medidas governamentais editadas em caráter de urgência para aplicar, para ter um benefício, podemos dizer assim, até ilícito, né? Porque se não houve impacto, eles não teriam que se utilizar desses recursos que foram publicados, né, pelo governo. Oferecidos aí pelas medidas provisórias. Por quê? Porque Muito você bem, obrigado, não consegue sustentar isso no tribunal. Né? Se houver qualquer questionamento, você e o empregado disser, olha, já não converteu em lei. O empregado disser, olha, não houve impacto financeiro para a empresa, e mesmo assim ele adotou a medida, a probabilidade do tribunal, no julgamento de uma eventual reclamação trabalhista, não considerar esses dispositivos é muito grande. Então, assim, eu acho que temos um caminho aí pela frente. Agradeço a participação de todos, agradeço aí a intermediação do Otávio e possivelmente em breve estaremos mais uma vez falando desse tema aí e atualizando até que a gente tenha uma segurança em relação à aprovação do texto ou rejeição parcial ou total. Okay? Obrigado, Manuela. Sabe que outro dia um cliente nosso aqui em São Paulo me perguntou se podia mandar os empregados todos embora e mandar a conta para o Dória pagar. Eu falei, não faça isso. Vamos lá, Francisco, encerra aí a sua parte. Pois é, a questão polêmica mesmo, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, como a Manu bem comentou aí. A gente seguir a risca aí o que está na medida provisória, não contar, né, com essa possibilidade aí do governo arcar
com esses valores, né? Mas aí, respondendo aí a pergunta da nossa colega, bom, a prorrogação da medida provisória, ela não altera os prazos que estão previstos no texto para a redução da jornada e para a suspensão do contrato de trabalho. Continua valendo, né, o prazo de 60 dias para a suspensão do contrato de trabalho e o prazo máximo de 90 dias para a redução da jornada, sendo que o prazo total, né, da adoção dessas medidas, de todas as duas, né, o prazo máximo é o de 90 dias. Esse prazo não foi alterado. Agora, o próprio texto do projeto de conversão, ele traz uma previsão de que o governo poderá alterar por decreto, e aí tem que esperar vir o decreto, para a alteração expressa desses prazos do texto da medida. Então, a gente não pode confundir aqui o prazo da prorrogação da medida provisória, né, com o prazo estabelecido no próprio texto da medida provisória para a adoção de medidas. São prazos diferentes, um não interfere no outro, lembrando que o texto do projeto de conversão ele traz uma autorização, e aí isso vai ser também analisado agora pelo Senado, né? Uma autorização expressa que a delegação, na verdade, né, para o Executivo prorrogar os prazos das medidas, né? Eu espero ter esclarecido aí a dúvida da colega. E aí, fazendo as minhas considerações finais, é isso, sem querer extrapolar muito o tempo, né? Estamos vivendo aí um turbilhão de debates sobre essas medidas provisórias. Essa medida provisória 936, ela foi muito polemizada, críticas e elogios, enfim. E muita coisa ainda pode acontecer porque o projeto ainda vai ter que passar pelo Senado, né? Se tiver alterações no Senado, volta para a Câmara, enfim. Como a Manuela bem explicou aí, a tramitação legislativa desse projeto. E é isso, né? Vamos acompanhando aí as cenas dos próximos capítulos e sempre nos colocando à disposição aí para atualizar os nossos colegas, nossos clientes. E agradeço aí a participação de todos aqui nesse webinar, agradecendo também a Manuela, né, e ao Otávio aí, que nos deram esse brilhante momento aí de exposição, de troca de ideias aí. E eu quero desejar aí também um bom dia a todos e nos colocar à disposição para qualquer dúvida. Obrigado. Eu que agradeço, Francisco. Então, em nome da Siqueira Castro Advogados, eu encerro esse nosso evento de hoje, agradecendo a participação de todos que nos prestigiaram e já convidando para uma próxima reunião, um próximo evento, que será na terça-feira, dia 8 de junho, a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados e os desafios de proteção dos titulares de dados no Brasil. Contaremos com o Fernando Capês, secretário de Defesa do Consumidor aqui de São Paulo, com o Fabrício da Mota Alves, com o Eduardo Ribeiro Augusto e com a Patrícia Iafuso. Não percam, hein? Está lá no nosso site da Siqueira Castro Advogados. Muito obrigado a todos, um bom dia. Tchau, pessoal. Valeu. Bom dia.